está conosco agora, remoto lá de Washington, Marcelo Estevão. Ele é diretor-gerente, economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais, passou pelo Banco Mundial, pelo FED e pelo FMI. Marcelo, obrigado pela participação aqui no programa. Boa noite para você aí nos Estados Unidos. Boa noite para vocês. Prazer estar aqui de novo. É todo nosso. No estúdio aqui comigo na bancada em São Paulo, muito obrigado, Hussein Kaluch, pela participação aqui presencial. O Hussein é professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador de Harvard, foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Boa noite, Hussein. Boa noite. Boa noite igualmente ao Lorival Santana, sempre nosso orgulho tê-lo a bordo. Líbano e Israel concordam em seguir com negociações para o fim das hostilidades entre os países. No Oriente Médio, cessar-fogo de 2 semanas chega agora à metade, ainda, digamos, formalmente de pé, mas cercado de grande incerteza sobre o que vai agora acontecer. E isto tem grande impacto nas projeções feitas agora, por exemplo, pelo FMI, sobre crescimento / não crescimento da economia global. Acompanhe. Ao sair do encontro, o embaixador israelense em Washington, Yekiel Leiter, disse que os dois países compartilham o objetivo de libertar o Líbano do Hezbollah, mas não se comprometeu com cessar-fogo. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Já a embaixadora libanesa, Nada Moawad, disse em comunicado que a reunião com os israelenses foi construtiva. O Departamento de Estado americano, que mediou o encontro através do secretário Marco Rubio, publicou nota afirmando que as discussões foram produtivas. Israel quer o desmantelamento do que descreve como infraestrutura terrorista do Hezbollah. Já o Líbano reafirmou o pedido de cessar-fogo e de reconhecimento da integridade e soberania do Estado libanês. No Oriente Médio, ao menos 8 navios cruzaram o Estreito de Hormuz nesta terça-feira, segundo dados de rastreamento marítimo. O tráfego segue abaixo da média de 140 navios que se tinha antes do conflito, mesmo com o início da operação de desminagem da Marinha Americana e o bloqueio pelos Estados Unidos a navios que se dirigem ou partem de águas iranianas no Estreito. Também nesta terça-feira, o FMI reduziu a projeção de crescimento para o PIB mundial em 2026 e disse que a economia global estaria à beira de uma recessão se o conflito se agravar. Sobre o Brasil, o Fundo Monetário Internacional aponta que o país deve se beneficiar da guerra neste ano, já que é exportador líquido de petróleo para o mercado global. O FMI projeta um crescimento de 1,9% para o PIB do Brasil em 2026. Uma previsão 0,3 ponto percentual acima da feita em janeiro. Mas em 2027, o fundo passou a projetar um crescimento menor, de 2%, 0,3 ponto percentual abaixo da previsão anterior. Um dos motivos para a redução seria o aumento dos custos de insumos como os fertilizantes. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados na agricultura, e 1/3 do comércio global destes insumos costuma passar pelo Estreito de Hormuz. Deixa eu começar por você aí em Washington, Marcelo, e por onde terminou a nossa apresentação das questões hoje. O FMI está sendo conservador? Não, eu acho que o FMI está sendo otimista, porque o cenário dele central é um crescimento do mundo ao redor de 3%, um pouco mais, em 2026, um pouco mais baixo que em 2025. Aliás, como o próprio relatório fala, esse é um número base, mas o risco ao redor desse número é para baixo. E eles apresentam 2 cenários, um com crescimento global de 2,5%, então 0,5% abaixo do cenário base deles, e outro com um risco de ser 2%. Aí é um cenário muito pior para a economia global, nos 2 cenários, com uma inflação global mais elevada e dando um desafio para a política monetária, por exemplo, em diferentes lugares do mundo, que vai estar vendo um crescimento baixo, mas uma inflação alta. Esses 2 cenários piores estão relacionados a uma duração mais longa do conflito. O meu baseline é que o conflito vai durar mais do que o baseline do FMI. Por quê? Como é que eu defino a resolução do conflito? A resolução do conflito, para mim,
são os navios poderem navegar de forma livre pelo canal de Hormuz. O que não está claro que isso vai acontecer num futuro próximo. Então, enquanto houver um risco de que navios que queiram passar pelo Estreito de Hormuz vão ser torpedeados, vão ter que pagar uma taxa, enfim, essa discussão muda a cada dia, né? Ela muda. Enquanto tiver esse risco, essa incerteza, o custo de produtos passarem por esse estreito é alto. O custo em termos de seguro para os barcos, em termos inclusive de uma sensação de que as pessoas podem passar por lá sem levar uma bomba na cabeça, digamos. Então, isso vai demorar. Então, o meu cenário está mais perto do que o cenário que o FMI chamou de um cenário de 2,5% de crescimento, o que é uma coisa ruim para o mundo, né? Deixa eu pegar esse ponto e essa expressão que você está usando, Marcelo, passar a palavra a você, Hussein, baseline, a sua premissa básica, ela está associada ao tempo de duração, o que isso tem um impacto. É um grande exercício de previsão, talvez um dos mais difíceis, mas um grande exercício. Sim. Qual é o seu baseline? Assim, qual é a sua, qual é o teu ponto de partida em relação ao tempo que isso dura? Então, William, o grande problema é que ninguém tem capacidade de prever se esse conflito vai retomar na próxima semana ou não. Obviamente que a guerra ela impactou a capacidade produtiva dos países, sem dúvida nenhuma isso vai impactar a capacidade dos investimentos. A retomada do crescimento econômico dos países do Golfo, Catar, Emirados, Árabes Unidos, Arábia Saudita, ela vai tardar. Se o conflito perdurar, sem dúvida nenhuma, isso vai afetar as cadeias globais de valor, vai afetar a economia mundial de forma sistêmica. E, inclusive, nos Estados Unidos, porque esses países são grandes investidores na economia americana. Agora, se tudo caminha como pode parecer que vai caminhar, que os americanos e os iranianos podem retomar esta semana o curso das negociações e essa trégua, esse cessar-fogo pode se encaminhar, de fato, para um período maior, nós estamos falando de uma previsibilidade e o custo econômico da incerteza. Se isso caminha para uma solução, aí sim nós podemos calcular que há possibilidade de uma retomada efetiva da economia naquela região. E aí eu acho que o que o Marcelo estava dizendo está correto, que o FMI fez uma estimativa conservadora, mas eu creio que esse país tem capacidade de retomar, porque a infraestrutura energética deles, em boa medida, ela foi preservada, não foi atacada. Teria sido pior se essa infraestrutura tivesse sido muito danificada a retomada. Eu vejo no seu argumento uma série de condicionantes, né? Praticamente cada afirmação que você faz começa com se isto, se aquilo. Agora, se a gente considera, vou fazer isso também, não tem outro jeito. Nós estamos trabalhando com condicionantes e com, como é que dizia um dos antigos senhores da guerra nos Estados Unidos, os conhecidos desconhecidos, knowns unknowns. É um grande exercício de previsão, Lorival, esse que a gente está tentando fazer. Tentar estabelecer o que é esse horizonte e como é que ele ficará, digamos, você se arrisca daqui a um mês? Bem, essa guerra e essa crise teve várias fases. A fase atual ela é marcada pela questão nuclear, né? O J.D. Vance ofereceu para os negociadores iranianos um período de 20 anos em que eles não poderiam enriquecer urânio e a partir daí eles poderiam enriquecer, que isso é chamado de sunset, né? No jargão de negociações, assim. E o Trump discordou disso. Por quê? Porque o Trump não pode fazer algo que lembre o JCPOA, o acordo de 2015, que o Barack Obama fez e que o Trump rompeu em 2018. Porque se o Trump faz isso, ele está aniquilado politicamente. Porque ele rompeu um acordo, fez guerras, criou uma série de crises, né, teve um custo humano, militar, de credibilidade, de alianças, econômico,
político para chegar no final e restabelecer algo parecido com o que o Obama tinha conseguido por meio das negociações. E o Trump não é o grande negociador do mundo, como que ele precisa fazer tudo isso para conseguir o que o Obama conseguiu por negociações? Então, e os iranianos entendem isso. E hoje, o grande fator de dissuasão para os iranianos deixou de ser a questão nuclear, passou a ser o Estreito de Hormuz. Eles entenderam que o Estreito de Hormuz tem um peso dissuasório muito maior do que qualquer outra coisa, do que o arsenal de mísseis convencionais, do que o programa nuclear e até mesmo do que o Hezbollah e todos os outros proxies dele. Sendo assim, o Irã vai cobrar muito caro. Ele sabe que um dia eles terão de liberar o Estreito de Hormuz, porque essa é uma situação insustentável. A Europa já está se mobilizando para ir lá e liberar o Estreito de Hormuz, junto com os Estados Unidos. Então, essa festa vai acabar em breve para o Irã. O Irã sabe disso. Então, neste momento crítico, o Irã procura dar uma cartada de negociação a mais forte possível por meio do Estreito de Hormuz, por meio de todo o dano econômico que está sendo causado, para negociar melhores condições para o seu programa nuclear. Há outro ponto, Marcelo, que chama a atenção, sobretudo, das autoridades financeiras internacionais, que são as sanções. As sanções contra o Irã continuam em vigor, elas são volumosas e têm sido reiteradas. No seu baseline, isso aí está considerado? Sim, no meu baseline, está considerando um processo de negociação que vai ser demorado e que as sanções vão fazer parte disso. Desfazer sanção demora, do mesmo tempo, da mesma forma que impor sanção demora. Então, certamente é parte da discussão. A pressão para uma melhora nessa discussão vem de todos os lados, né? Inclusive porque o efeito dessa crise ele é muito desigual no mundo, né? A gente está falando de números agregados, né, para o mundo, né? O FMI tem 3%, talvez esses 2,5%, mas, na verdade, o que está acontecendo, o efeito dessa crise é muito diferenciado dependendo de qual economia que você está falando, dependendo de se a economia é uma exportadora líquida de bens energéticos, depende do espaço de política econômica que cada economia tem, né? E as economias do Golfo foram muito afetadas, mas também de forma diversa, né? Então, o Catar foi afetado de uma forma muito severa, em particular na sua capacidade de produzir gás. Outras economias, menos severa, mas todas afetadas de uma maneira negativa, né? O modelo de crescimento, por exemplo, do Estados Árabes Unidos é um modelo de crescimento de atrair negócio, porque as pessoas comprem casas e apartamentos que venham fazer negócio em Dubai, por exemplo, ou em Abu Dhabi. Isso fica muito mais arriscado se esse conflito não acabar logo, né? Então, esses países vão estar botando pressão para uma resolução mais célere desse conflito. Então, eu acho que vai depender muito de quem está botando pressão, quais são as coligações que vão ser formadas, mas a pressão para isso ser resolvido rápido está aumentando. Tem muito país que vai ser prejudicado de uma forma bem fundamental, e alguns que vão se beneficiar de forma relativa. Mas todos no mundo estão pior, porque preço de energia mais elevado afeta todo mundo, né? Agora, alguns países vão ser menos afetados, de forma relativa vão ir melhor. A gente está falando no que seria o limiar da dor. Perfeito. E o Lorival estava descrevendo, por exemplo, é a capacidade que cada um dos participantes nesse confronto, no momento, tem de aguentar a dor. Uhum. E a China? Qual é o limiar da dor da China? Bom, a China, acho que até o momento conseguiu sair melhor do que o esperado. Porque os americanos permitiram que o Irã pudesse exportar petróleo para jogar o preço do barril para baixo. Então, o Irã conseguiu escoar o que precisava para a China em conformidade com a demanda chinesa. E os chineses conseguiram comprar da Rússia. Também a Rússia conseguiu se beneficiar. Então, nessa equação, a China encontra-se numa posição, digamos, abastecida, tanto pelo petróleo iraniano que foi escoado
nesse período de conflito, pelo Irã, quanto pela Rússia. Então, os chineses, nessa equação, eles se encontram numa posição relativamente bastante vantajosa em comparação com os outros países asiáticos, em comparação com os demais países da Europa. Ou seja, o limiar da dor deles está um pouquinho lá na É pouco frente. mais longe do que os demais. Lorival, e o limiar da dor doméstico para o Trump em relação não só ao preço da gasolina, isso é um assunto dos mais explorados, mas, sobretudo, a capacidade que ele tem nessa manifestação dele, como o Marcelo vinha dizendo também, um dia é uma coisa, outro dia é outra, super, digamos, volúvel na apreciação que ele faz da realidade. Os iranianos apostam muito nisso, né? Que a dor do Trump ela é mais insustentável do que a dor dos iranianos. O efeito econômico desse bloqueio sobre os iranianos vai levar meses para prejudicar a capacidade do regime iraniano de enfrentar os Estados Unidos. Porque não se trata da dor do povo iraniano. O regime iraniano está acostumado a viver com a dor do povo iraniano. Sobrevive muito bem com essa dor, né? Agora, nos Estados Unidos é diferente, porque os Estados Unidos são uma democracia, vai ter eleição daqui a menos de 7 meses e a pressão é enorme por parte dos republicanos. O eleitorado está bastante descontente, né? Então, os iranianos apostam que o Trump vai piscar antes do que eles, e é óbvio que vai. Então, toda essa encenação desse bloqueio que os Estados Unidos estão promovendo também não terá o efeito nas negociações. O Trump vai ter de recuar e vai ter, então, de contar com a sua incomparável capacidade de mascarar derrotas em vitórias. Eu tô praticamente terminando o segmento, Marcelo. Desculpe eu apressá-lo. O secretário do Tesouro americano hoje respondeu ao FMI. E é uma pergunta que está no ar para todo mundo, olhando especificamente para a economia americana, em função dos acontecimentos. De novo, com a sua baseline. Bom, os Estados Unidos ele tem uma economia muito diversificada. Então, um aumento de preços de produtos energéticos afeta muita gente. Agora, se eu for usar a regrinha que eu acabei de falar aqui, que é se você for um país que é exportador líquido de recursos energéticos, você está indo um pouco melhor do que os outros. Os Estados Unidos é o caso dos Estados Unidos, né? Eu acho que, então, assim, se você for olhar esses efeitos todos, na média, os Estados Unidos vai estar talvez um pouquinho melhor em termos de... porque tem um aumento de preço relativo favorável aos Estados Unidos como produtor, né? Mas ruim para todo mundo que não produz eletricidade, que não produz energia e que não é consumidor, né? Então, assim, eu acho que na média, em termos econômicos, não vai fazer muita diferença. Vai ser um pouquinho melhor, talvez. Mas politicamente, como o Lorival falou, é um choque muito grande, né? Se você for olhar a composição do Congresso americano e o quanto que os democratas precisam ganhar agora no Senado, precisam ganhar 4 assentos para ficar com a maioria, que era uma coisa impensável há um ano atrás. Agora, vários desses lugares são controlados pelos republicanos, estão ameaçados a perderem o assento. Então, acho que o Lorival falou bem aí. A questão é política. É como é que essa guerra vai ser percebida na época da eleição em novembro. Seu prognóstico da eleição, para a gente encerrar? Desculpe, eu estou acabando dando tempo, perdoe. Os Estados Unidos, eu acho que essa guerra ela prejudicou muito a imagem do Trump. O impacto econômico foi muito ruim. O Trump precisa encerrar essa guerra muito rápido, porque ela já está prejudicando ele eleitoralmente. Hoje os democratas estão à frente no campo de batalha e a tendência é que eles vençam as eleições, a não ser que ele consiga recuperar o tempo perdido, e esse tempo perdido ele precisa dar
a resposta no campo da economia. Caso contrário, ele vai perder. Marcelo Estevão, diretor-gerente e economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no programa. Boa noite para você aí em Washington. Boa noite. Obrigado. Hussein Kalut, obrigado pela participação presencial aqui no estúdio conosco, e a você, Lorival, obrigado também, sempre nosso orgulho tê-lo a bordo. Antes de eu me despedir de vocês, eu reitero o recadinho de todas as noites, os temas que a gente trata aqui, tanto domésticos quanto internacionais, tem mais material para vocês na página do WW no site da CNN Brasil.